Neste vídeo, vamos estudar o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. O que nos diz o lema do bombeamento? O lema diz que seja L uma linguagem livre de contexto, então existe um K maior que zero, que é justamente a constante do lema do bombeamento, de modo que, para qualquer palavra Z pertencente àquela linguagem L, com a condição de que Z seja maior ou igual a K, maior ou igual à constante do lema, existem U, V, W, X e Y, tal que Z ele pode ser escrito da seguinte forma: Z vai ser igual a U, V, W, X, Y, com as seguintes condições: V, W, X deve ter um tamanho menor ou igual a K, e Vx deve ser diferente de lambda. E para todo i maior ou igual que zero, nós podemos realizar o bombeamento. Então, dessa forma, temos que o VI, W, XI, Y pertence a L. Observe que o bombeamento ele vai ocorrer ao mesmo tempo nas subpalavras V e X. Antes de entender como utilizar o lema do bombeamento para provar que uma linguagem L não é livre de contexto, vamos entender a ideia por trás desse lema. Então, seja A justamente uma linguagem livre de contexto e suponha que haja uma gramática GLT, uma gramática livre de contexto que vai a gerar. Então, suponha que Z seja uma palavra que vai ser particionada da forma UVWXY. E suponha que Z seja uma cadeia muito longa e pertença a essa linguagem. Então, temos aqui nessa parte superior que seria a árvore de derivação dessa palavra Z. Então, aqui nós temos a substring U, a substring V, X, Y e Z. Então, como essa cadeia ela é muito longa, em algum momento na árvore de derivação, nós vamos repetir uma variável. Então, nesse caso, seria a variável R. Observe que aqui R acontece pela primeira vez, suponha, e aqui foi pela segunda vez, pela última vez, suponha. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar uma prova, digamos assim, de recortar e colar. Então, o que acontece se, a partir desse momento do primeiro R, nós recortarmos esse triângulo interno maior, que tem o topo em R, e colarmos justamente nesse segundo R que aparece. Então, veja que nós obtivemos o VV, então é V ao quadrado, X, YY, que é Y ao quadrado, X. Então, nesse cenário aqui, nós estamos fazendo um bombeamento da seguinte forma. Então, observe que dessa forma, essa nova palavra ela vai justamente pertencer à linguagem, pois nós utilizamos uma árvore de derivação correta, que respeita as regras da gramática, e simplesmente recortamos e colamos. E aqui vamos fazer um outro cenário. Imagine se nós recortarmos esse R aqui, o segundo R, que tenha apenas a parte X dentro dele, na base do triângulo, e colarmos no primeiro R que apareceu. Então, dessa forma, nós teríamos essa palavra, que é U, V0, X, Y0, Z. Então, dessa forma, nós apresentamos a intuição por trás da prova do lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Eu recomendo que você leia o livro do Sipser, pois justamente ele discute a ideia dessa prova, que é baseada na argumentação apresentada aqui. Não só isso, o livro do Sipser
ele apresenta a prova do teorema do lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. E é um livro extremamente interessante, didático, que é útil tanto em cursos de linguagem formais e autômatos, quanto também em cursos de teoria da computação. Então, vamos entender agora como utilizar o lema do bombeamento para provar que uma linguagem não é livre de contexto. Então, o que nos diz o lema do bombeamento? Então, se uma linguagem... Então, aqui, L é uma linguagem livre de contexto. Então, nos diz que existe uma constante K maior que zero. Para todo Z pertencente a L com tamanho de Z maior ou igual a K, então, existe o VW com quais condições? Então, a primeira condição é Z é igual a UVW. A segunda condição é que o comprimento de UVWXY, o comprimento de VWX é menor ou igual a K. Sabemos que Vx ele é diferente de lambda. Em outras palavras, o comprimento de Vx é maior do que zero. E temos que, para todo I maior ou igual a zero, nós podemos realizar o bombeamento. O VI, W, X, Y vai pertencer a L. Então, se nós quisermos provar que uma linguagem não é livre de contexto, então vamos pensar na negação. Então, para todo K, onde K é maior do que zero, então vai existir um Z pertencente a L com o comprimento de Z maior ou igual a K, onde para todo o VW, aqui desculpa, existe o VWXY, o VWXY, com quais condições nós podemos particionar Z, o VWXY, com o comprimento de VWX menor ou igual que K, com Vx diferente de lambda. Então, dessa forma, existe um I maior ou igual a zero, tal que, ao bombear, não vai pertencer à linguagem livre de contexto, que no caso seria a linguagem L, mostrando então que essa outra linguagem da lado direito não é uma linguagem livre de contexto. Então, dessa forma, gosto sempre de imaginar a ideia da prova como um jogo contra o adversário. Na verdade, essa analogia é apresentada no livro do Hopcroft, que também é um excelente livro para estudar teoria da computação e linguagens formais e autômatos. Então, qual é a ideia? A ideia é você fazer um jogo com o seu adversário. Então, aqui, o seu adversário vai escolher um valor de uma constante e você vai escolher uma palavra. Então, você escolhe uma palavra, então aqui está a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Você pode escolher qualquer palavra que pertença à linguagem com essa condição. E aí, o seu adversário, justamente, ele vai lhe dar, escolher um particionamento. Então, suponha que ele vai escolher, dada aquela palavra que você escolheu, o VWXY satisfazendo essas condições. E então você vai poder escolher um valor de I e mostrar. Então, veja, você escolheu a palavra, então o seu adversário, por exemplo, ele vai escolher um particionamento UVWXY. A primeira opção. E aí você vai mostrar. Veja que isso vale para todo o VWXY. Então, o seu adversário não vai se dar por satisfeito. Então, aqui nós temos a iteração 1. Ele escolheu um particionamento. Você venceu ele nessa rodada, ele vai escolher uma segunda forma de particionar. E aí, o que acontece? Você vai mostrar mais uma vez derrotá-lo. Então, ele escolhe uma terceira forma de particionar. E esse processo ele é finito, pois uma palavra ela tem tamanho finito. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter que escolher agora, o seu adversário vai escolher agora um outro valor de K. Então, observe que essas provas, elas utilizam quantificadores. Então,
Nesses casos onde o seu adversário escolhe tanto o valor de K quanto o particionamento respeitando essas regras, então você deve utilizar a técnica de prova vista anteriormente. Então, com isso, nós encerramos a nossa explicação inicial para o lema do bombeamento aplicado em linguagens livres de contexto. No próximo vídeo, nós vamos ver um exemplo de aplicação. Muito obrigado.